Análise tática, Barcelona de Léo 0, Vitória 2. Os três volantes funcionaram pela primeira vez, o Vitória entrou em campo dessa forma. E aí, foi bom? Foi ruim? Não foi tão bom assim? Pontos positivos, pontos negativos? Por que a gente entrou com três volantes? Tudo isso e muito mais agora na nossa análise tática com o nosso Paulo Analista. Toca aí no gostei, é o conteúdo exclusivo do canto, toca aí no inscrever-se, venha com a gente. Paulo, vamos que vamos para mais uma, já pode começar, não precisa nem de muita enrolação não, já pode falar das ideias ofensivas do Barcelona no primeiro jogo, por que que o Vitória optou por fazer isso, vamos lá. Exatamente, Léo. Aqui a gente vai trazer primeiro um vídeo, né, da terceira rodada do Campeonato Baiano, onde o Vitória sai derrotado pelo Barcelona, para a gente entender um pouco o que aconteceu naquele jogo, para o Barcelona ter levado tanta vantagem. E o primeiro ponto que a gente trouxe na análise naquela oportunidade, já aconselho vocês a voltarem também na análise daquele jogo, para poder entender tudo mais, né, detalhado, era que o Barcelona tinha um jogo no entre linhas muito forte, né? O Barcelona baixava os pontas de fora para dentro, para oferecer esse apoio, sempre no jogo de associação com triangulações pelo lado do campo, e isso fazia, né, com que a nossa defesa tivesse que se movimentar muito, indo atrás de jogadores, perseguindo esses jogadores no entre linhas, e nem sempre a gente tinha essa conexão tão grande. E aí acontecia que em muitos momentos o Barcelona gerava vantagem no corredor central. Nesse vídeo aqui fica claro, a gente já viu umas 3 oportunidades do Barcelona buscando esse passe no entre linhas, povoando muito o corredor central do campo e fazendo sempre com que esses zagueiros e esses volantes buscassem esse passe, até que em uma dessas ações a gente viu, né, que no primeiro gol deles vem de uma jogada buscando homem por dentro, associação rápida, e aí a gente sofre o primeiro gol ali com 10 minutos de jogo. Então a gente pode ver que era, sem sombra de dúvidas, a principal arma do Barcelona: triangulação curta e jogo pelo corredor central, com triangulações também terminando nos corredores laterais do campo. E aqui a gente vai ver que o Barcelona basicamente, né, criou muito volume contra o Vitória nisso, né, e a gente viu as situações que começam na normal no primeiro jogo. Muito espaço ali nas costas dos volantes, muito espaço entre linhas, Barcelona sempre triangulando com muita vantagem, com muito terreno, e o Vitória estava com muita dificuldade de paralisar essa ação do Barcelona. Conseguiu ali no segundo tempo, né, já que o Barcelona recua mais as linhas, e aí com os 2-0 passa a não, né, avançar tanto, mas, né, aqui a gente começa a entender um pouco o que foi que o Barcelona fez de bom, para agora a gente explicar para vocês o porquê dos três volantes, né? Antes da gente falar, pô, se eu gostei, se eu não gostei, se eu acho bom, se eu acho ruim, eu aconselho todo mundo a buscar fazer uma pergunta antes de ver qualquer mudança assim, nesse sentido. O que será que Condé pretende? Por que será que aconteceu isso? Olha, eu não queria, mas por que isso aconteceu? E aqui já começar a observar que o Vitória, com os três volantes, foi pro 4-1-4-1, formação nova ainda dessa temporada. O Vitória não havia jogado assim antes ainda. A gente foi o 4-1-4-1 com o Oliveira entre as linhas de 4, Andrade e o Dudu saindo mais para pressionar. Mas pode observar que isso possibilitou que primeiro o Zeca, né, e o PK tinham ali uma aproximação mais definida, mais rápida. Isso dificultava muito o domínio desse atacante por dentro. Ele não tinha mais bola descoberta, não tinha mais espaço para dominar. E nesses volantes do Barcelona que fazia esses passes, tinha o Andrade e o Dudu de um lado e do outro, fazendo essa conexão. E aí, quando eles buscavam fazer esse passe, eles também já tinham pouco espaço. E, diferentemente do primeiro jogo, a gente viu que acontecia o Vitória com igualdade numérica ou com superioridade numérica no corredor lateral. Quando o Barcelona tentava girar essa bola de um lado para o outro, a gente via que tinha Mateuzinho no seu, Dudu na sobra mais ou menos, porque não tinha nem quem marcar, porque o time já estava em superioridade numérica. E aí cabia o Barcelona tentar rodar a bola de um lado para o outro, finalizar de bem distante, porque não conseguia infiltrar. Aqui mais uma vez a gente vai ver o Zeca já com essa marcação pré-definida desse jogador flutuando por dentro, o Oswaldo fechando o lateral, e aqui mais uma vez a superioridade numérica na zona da bola. 5 jogadores junto com o Andrade e o Oliveira, e aqui vem um papel fundamental do Oliveira nesse sistema. Por ele ser esse jogador entre as linhas de 4, quando a bola vinha à direita, que sobrava alguém livre, ele vinha e curtava. A bola rodava para o lado esquerdo, sobrava alguém livre, ele vinha e curtava. Isso fazia com que o Wagner também, alguns momentos, conseguisse encurtar no jogador. E aí o Barcelona não teve esse jogo por dentro. O Barcelona não tinha mais essas triangulações, essas aproximações, e começou a errar muito passe, começou a querer finalizar de onde quer que a bola viesse. Inclusive ele teve ali 3 finalizações no primeiro tempo, bem para fora, porque não conseguia infiltrar, porque esse 4-1-4-1 com os 3 volantes foi ali uma arma que desestabilizou completamente. Esse lance fica muito claro. Essa bola no último jogo, né, entraria. Aqui não, porque aqui a gente tinha o Oliveira no entre-linhas. A gente tinha um volante que não precisava ficar à frente para tomar conta das costas. A gente tinha um volante que já vinha de trás para frente para encurtar. E aí ficava, entre aspas, fácil para o Andrade subir
pro Dudu subir, para tirar o passe do volante, para tirar um passe de outro jogador no meio de campo. E como eu disse, isso fez com que o Barcelona tivesse muita pouca produção durante grande parte do jogo. E aí o Vitória começou a dominar as ações defensivas com muito controle de espaço. Na esquerda o PK saltando, o Mateuzinho com muito compromisso defensivo. Na direita também o Oswaldo ali encurtando muito bem, o Andrade, o Camutanga fazendo esse bloqueio muito bom. E a principal arma do Barcelona não acontecia. A principal forma de associar rápido, de triangular, de dinâmica do terceiro homem para chegar na profundidade, não acontecia. Se com 13 minutos do jogo passado o Barcelona já tinha feito um gol e feito o Arcani fazer 2 milagres, aqui o Barcelona não estava completamente entregue, porque os 3 volantes estancou essa sangria. É claro que a partida dos nossos zagueiros também precisa ser ressaltada, que eles saltaram muito bem nesse homem livre e o Vitória basicamente anulou o Barcelona em grande parte do jogo. Então aqui, só por isso, já é motivo suficiente para a gente entender um pouquinho dos 3 volantes. Só que vocês vão ver que ainda tiveram mais e mais benefícios. E o segundo é o que a gente vai observar agora. Como a gente tinha 3 volantes e o Andrade e o Dudu saindo muito mais, era muito frequente o Vitória conseguir fazer essa marcação, pressão com linhas altas, com uma facilidade e eficiência maior, como foi esse caso aqui, né, do Vitória ali com o Andrade e o Dudu avançando os dois, né, de uma forma muito clara. E aí o goleiro vai tentar sair, acaba errando a bola, cedendo, né, o arremesso lateral para a gente no ataque. Aqui novamente, quem está pressionando aí, Alejandro e Andrade. Com a situação dos 2 volantes dos últimos jogos, é só o volante que sai. No 4-1-3-2, geralmente é o Andrade que sai e o Dudu fica no entrelinhas. Como tem o Oliveira, era comum a gente ver o Andrade e o Dudu juntos, saltando para pressionar, como foi o caso aqui do lance do gol no lado. Quem sai primeiro é o Andrade pisando na área para pressionar, o que não acontece tanto com os 2 volantes. E depois quem pisa na área para pressionar e roubar a bola é o Dudu. Então isso também foi uma característica que funcionou, porque o Andrade e o Dudu são jogadores que conseguem pressionar bem, correm bem para frente para marcar. E a gente teve os 2 de uma vez só, ajudando o time nessa ação. E aí foi aí que a gente conseguiu roubar algumas bolas no campo de ataque. Não à toa que o primeiro gol deveria ter saído, né, dessa jogada, já que o juiz achou ali uma falta inexistente, mas a verdade é que o sistema com os 3 volantes também facilitou esse jogo do Vitória na marcação pressão. E outro índice também que funcionou muito no primeiro tempo foi a transição defensiva em alguns momentos. A gente viu ali que o Vitória, durante os primeiros 20, 25 minutos, anulou muito bem essa transição defensiva, porque, mais uma vez, tinha ali 3 volantes no corredor central e que eram combatentes. O Oliveira é muito combatente, o Dudu para frente é muito combatente, né? O Andrade para frente é muito combatente, né? Para trás tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, quando o Vitória perdia posse de bola ali, que o Barcelona ia fazer a transição, como buscou também fazer no jogo passado, não tinha essa capacidade, porque o William vinha e desarmava, o Dudu vinha na recomposição e desarmava, o Andrade dava 2 passos para frente e conseguia desarmar. O Wagner Leonardo também foi um jogador fundamental para impedir a transição defensiva do Barcelona, saltando muito ali para impedir, ganhar essa segunda bola e primeira bola, que também no jogo passado o Vitória não estava, né, conseguindo vencer. Eu estou falando sempre com relação ao jogo passado para a gente entender como o Vitória praticamente conseguiu melhorar tudo que fez de errado, né, no jogo passado. E por isso a gente venceu com méritos. Outra vez, né, no momento de recomposição, o Oliveira fechando espaço, recuperando a posse de bola, sofrendo a falta na jogada, e um lance onde o Andrade já tinha buscado ali também, né, ajudar nessa recomposição e desarmar. Aqui outra vez a gente vai ver o Wagner Leonardo impedindo a transição defensiva e a bola acabava que durante 25 minutos batia e voltava, porque o Barcelona não triangulava, porque a gente tinha superioridade do lado da bola, e quando tentava sair em contra-ataque, também não tinha espaço, que a gente fechava ali muito bem o corredor e impedia esse contra-golpe rápido, e a bola sempre permanecia com o Vitória. Outro vídeo agora que a gente vai observar também do primeiro tempo, que é um vídeo, né, muito importante sobre, né, a nossa dinâmica, ou melhor, um momento, né, do Vitória que depois ali dos primeiros 25 minutos, quando teve a pausa, quando o juiz anulou o gol, enfim, ficou aquela minutagem toda parada, o Barcelona cresceu no jogo, isso foi nítido. A gente viu, né, que o Barcelona começou a encaixar mais a marcação no Vitória, o Vitória já não tinha uma saída de bola tão fácil ou tão rápida como tinha antes, porque o Barcelona começou a encaixar um pouco mais, e durante ali 15 minutos, né, no primeiro tempo, entre o início e o final, o Barcelona começou a equilibrar um pouco mais. O Vitória tentava fazer essa saída de bola, só que, né, o Betinho corrigiu na pausa técnica um pouco, né, dessa movimentação, né, do Barcelona, e aí eles
tentava rodar a bola de um lado para o outro e o Barcelona começava a encaixar mais. O Vitória começava a ter mais dificuldade, o Barcelona empurrava o Vitória mais para trás, avançava ali 6, 5 jogadores para o campo do Vitória, tirava as linhas de passe e aí, durante esses 15, 17 minutos, o Vitória realmente, né, acabou, né, que o Barcelona cresceu no jogo. Foi aí quando o Muriel fez a defesa, né, numa finalização que a gente vai ver aqui também. Foi aí que o Barcelona começou a ter 2, 3 escanteios em sequência. Não foi um amasso do Barcelona, mas foi um equilíbrio muito grande, principalmente por ter conseguido, durante 15 minutos, anular o Vitória. Aqui agora, já na parte defensiva, a gente começou a ver que o Vitória também começou a marcar um pouquinho mais distante, cedendo espaço na porta da bola para construir, o que não estava acontecendo tanto, e também cedendo espaço nas costas da defesa. A gente começou a ver que o ritmo começou a cair, o cansaço físico também foi muito grande, né, devido ao calor. O próprio Alejandro termina o primeiro tempo na entrevista falando disso, que o time sentiu muito ali o mormaço, o calor, mas que não é justificativa, que tinha que voltar melhor, e voltou, né? Então, durante esses 15 minutos, no meio do primeiro tempo, o Barcelona realmente cresce por conta dessas duas ações. Encaixa mais a marcação, o Vitória tende a ter mais dificuldade, e depois, né, começou a explorar ali alguns espaços nas costas da defesa do Vitória, como eu disse, coisa que não acontecia, né, no início do jogo, e também, né, no finalzinho ali a gente começou a equilibrar um pouquinho mais essas ações, tá? E agora vamos para a fase ofensiva, para entendermos o que foi que aconteceu no Vitória com a bola, né, no primeiro tempo. A gente também vai falar da transição ofensiva, para depois trazer os vídeos finais, né, do segundo tempo, mas é interessante também trazer, né, como, né, o Vitória foi melhor nessas triangulações, né, contra o Barcelona. No jogo de ida também o Vitória teve dificuldade, o Vitória não triangulava pelo lado esquerdo, teve muita dificuldade, e a gente viu que com a bola o Vitória jogou no 4-3-3, Cunha Oliveira fez dessa linha de defesa, como a gente está vendo aqui, Andrade saindo pela direita, Dudu saindo pela esquerda, jogando ali muitas vezes no entrelinhas. E o Vitória no primeiro tempo ficou muito claro, né? A gente teve várias chegadas pelo lado esquerdo. E por que isso se dava? A gente tinha 3 jogadores canhotos, né? O Mateuzinho, o Dudu e o PK. E o Vitória aproveitava essa marcação do Barcelona, que era muito distante na maioria dos momentos. E o Vitória fazia ali essas aproximações, essas triangulações, sempre com o portador da bola, com bola descoberta. O Barcelona, diferentemente do jogo passado, não fechou bem o corredor, e através de pouquíssimas movimentações rápidas, né, dinâmica de aproximar para atacar a profundidade, o Vitória sempre levava vantagem. A gente vai ver aqui várias e várias saídas do Vitória pelo lado esquerdo. Quando o Vitória estava pressionado, tinha Nildo Oliveira ali nisso para poder ajudar nessa saída de bola, nas costas da primeira linha de marcação, e aí ele fazia aquele passe simples dele, mas que faz com que o Vitória abra ali mais o campo, né? E aí a gente via essa triangulação, ou média ou curta, né, dos jogadores ali no Mateuzinho, principalmente o Mateuzinho, o PK, pisando muito na profundidade, fazendo muita ultrapassagem, né? A gente conseguiu gerar muito volume nesse lado direito do Barcelona, que marcava distante, marcava com os olhos, né? A gente tinha muita dificuldade de fechar os espaços. A gente via muitas vezes que o Dudu pegava a bola, ele tinha tanto a opção do Mateuzinho por dentro, como a do PK aberto, porque o Barcelona não conseguia tirar a linha de passe. E aí, mérito do Vitória de conseguir também triangular muito rápido, de aproximar rápido, de Mateuzinho pegar a bola, dar 2 tapas, sair de um, já acelerava o PK, das 2 tapas na frente, depois finalizar. E aí a gente viu que o Barcelona realmente, mesmo postado, como a gente está vendo aqui, buscando ali compactar as linhas, cedia muito espaço. E o Vitória explorou muito, né, esse corredor lateral esquerdo, e principalmente os espaços das costas desse lateral direito, que não conseguiu fazer uma reposição tão boa. E aí o Vitória começou a criar muitas ações, e infelizmente o gol não saiu, além da arbitragem, né, que já falou disso no pós, não saiu porque a gente acabou pecando muito na tomada de decisão, que vai ser o tema desse vídeo aqui da transição ofensiva, que no período onde o Vitória, né, começou ali a cadenciar um pouco mais o jogo, ter um pouquinho mais de dificuldade, quando o Barcelona equilibra um pouco as ações, a gente viu que o Vitória também passou a ter muita transição ofensiva. O Vitória teve muito espaço para contra-atacar, e aí a gente se esbarrou no que eu falei, tomar de decisão errada. O Barcelona errava muito espaço, porque a nossa marcação era muito encaixada. Esse lance aqui, os 3 volantes combatendo, até que a gente rouba a bola, e aí vem o contra-ataque, muita velocidade, só que tomada de decisão errada. Ou o último passe era ruim, ou a finalização não aconteceu da forma adequada. O próprio Condé falou disso, né, que a gente acabou tomando muitas decisões erradas no penúltimo passe, né, e se deu, né, dessa transição ofensiva que, se a gente tivesse um pouquinho mais de qualidade ali no último passe e acalmasse um pouquinho mais ali os ânimos para tentar chegar com mais maestria, porque a gente saía muito fácil. Aqui a gente vê que o Anderson desarmava, acionava e tal, e em poucos segundos a gente estava no último terço. Em 5, 7, 8 segundos o Vitória estava ali na região
né, do último terço aqui, a gente vai ver situações como essa. O time tinha vantagem, o time saía com velocidade, o time poucas ações, poucos toques de bola, com poucos jogadores até, tinha muita velocidade para contra-atacar e pegar a defesa do Barcelona desestabilizada, mas acabou pecando e muito na tomada de decisão, né? Faltou muito disso do Vitória no primeiro tempo, ser mais eficiente, tanto no momento com bola na organização ofensiva, como também no momento de transição, né? Falta isso ainda no Vitória na temporada. Foram vários e vários jogos que o Vitória, a gente terminou o jogo, né, falando, pô, poderia ter sido mais, poderia ter sido uma vitória mais tranquila. Eu não me importo em não dar 4, 5-0, mas teve jogos realmente que a eficiência atrapalhou, que a gente, pô, não venceu ou não fez um placar mais confortável para o cenário do jogo, para o cenário de uma volta, por conta da tomada de decisão. Então o Vitória mostrou nesse jogo muitas ideias, muitas dinâmicas, né, o sistema funcionando, mas a tomada de decisão e eficiência ainda é um problema que a gente precisa melhorar. Espero também que os novos reforços a gente consiga evoluir nesses aspectos. Agora a gente vai para o segundo tempo, vai ser mais fácil entender o que aconteceu no segundo tempo, porque basicamente foi a manutenção de algumas ideias. Teve só um ponto que evoluiu mais no segundo tempo do que no primeiro, que foi na fase ofensiva, a gente vai observar. Mas no segundo tempo as nossas dinâmicas, ideias, principalmente sem a bola, se mantiveram, né? A gente viu aqui no lado esquerdo, Vitória com superioridade numérica, os volantes bloqueando muito bem, Barcelona sem linha de passe, triangulava, mas não tinha tanta velocidade, a gente via volantes na cobertura, zagueiros saindo para perseguir a caça muito bem, e o Vitória, né, impedia novamente, né, o Barcelona de criar. E por isso até, né, que o Condé não sai dos três volantes. Muita gente questionou por que o Condé não sai dos três volantes. Pô, eu tô dando 1-0 no adversário, né? Ou melhor, nesse momento já tava 0-0, né? Muita gente já pensou que era pra ele botar sem os três volantes. Pô, tá 0-0. Eu tô anulando o adversário. Tô chegando no último terço, só tá faltando caprichar no pé. Não faz sentido. Eu correr o risco de não anular mais o adversário e começar a ter o jogo aí batendo e voltando a todo momento. Então, pra mim, é certo o Léo Condé não ter saído dos três volantes, porque o Barcelona praticamente teve uma chance no primeiro tempo, uma chance no segundo tempo de um bate-rebate de bola parada, não foi jogada construída, né? Então não foi nenhum perigo ao Vitória. Então para mim é certo o Léo Condé, porque, como eu disse, a gente já começou a chegar mais no segundo tempo e de uma forma mais eficiente e tal, então a gente começou a fazer mais os gols, só que soltou no ano adversário porque correu o risco de dar uma sobrevida ao adversário, só estou anulando ele. E a gente viu que no segundo tempo também o Barcelona rodava essa bola de um lado para o outro, mesmo entrando no Caio Vinícius, mesmo entrando no Zé Hugo, mesmo entrando no Matheus Gonçalves, mesmo entrando no Yuri Castilho, o Barcelona não triangulava pelo lado. O Barcelona tinha uma marcação encaixada contra ele. O Barcelona tinha um adversário que tinha muita sobra, muita cobertura defensiva, um time que fechava os espaços e que anulava muito, né, a equipe adversária. Para finalizar agora, a gente vai trazer o vídeo da organização ofensiva do segundo tempo e algumas ideias dinâmicas que não aconteceram tanto assim no primeiro tempo. No segundo tempo teve uma presença maior, que foi no segundo tempo a gente teve um volume mais considerável pelo lado direito do campo. No primeiro tempo a gente ficou um pouco mais torto, assim, mais predominante pelo lado esquerdo. No direito ali a gente teve ali Osvaldo com algumas ações de 1 contra 1, mas geralmente tinha pouco apoio. No segundo tempo não. No segundo tempo o Léo Condé corrige isso, Andrade já avança mais do que estava avançando, Zeca já apoia mais e as triangulações passam a funcionar. A gente começou a ver também mais dinâmica de atrair, né, o jogador, o time para dentro do campo. Aqui é uma jogada também do gol sensacional. O Barcelona fechando o lado do Vitória, e como eu disse, mais uma vez o William Oliveira se escapa nessa de bola. Ele viu que estava todo mundo pressionando o lado direito, ele vem para o esquerdo, oferece apoio, dá no Mateuzinho que atrai a marcação por dentro, né? Mais uma vez essa dinâmica, conduzindo por dentro para atrair todo mundo, e aí abre PK, que faz uma belíssimo cruzamento ali pro Alejandro fazer a finalização de primeira, muito bom. Quando entra o Caio Vinícius pela esquerda, ele mantinha a dinâmica, ele mantinha a ideia, triangulando pelo lado esquerdo com o Caio Vinícius, fazendo a função que Dudu vinha fazendo, e aí a gente viu que teve a manutenção, só que, como eu trouxe, o lado direito foi muito mais acionado. Mesmo antes, né, de Zé Hugo entrar, de passar, a gente já viu Osvaldo pisando mais no último terço, como foi agora, sofrendo falta, fazendo cruzamento pro lance de Alejandro, que ele sofre o gancho, o juiz não marca, finalizando de esquerda para fora. Então o Osvaldo foi mais participativo, embora não tivesse feito realmente um grande jogo, foi um jogo abaixo do nosso vovô, mas a gente já viu o Vitória mais, né, balançado, mais equilibrado nas principais regiões do campo. E aí, meu amigo, quando entrou o Zé Hugo, o que já estava indo bem, teve uma evolução bem maior, porque o Zé Hugo começou a arrastar, começou a atacar a profundidade, começou a azucrinar a vida do lateral esquerdo, Andrade começou a associar mais por aquele lado, Zeca passou a pisar um pouquinho mais no último terço, não à toa que o lance da expulsão
Veio a jogada de Zeca levando para a linha de fundo, né? Em outras situações ele também buscou ali o cruzamento, e a gente começou a funcionar mais. Outra vez a jogada, todo mundo por dentro no corredor central, o Barcelona se agrupa por ali, e aí bola em trios aberto, fazendo uma movimentação de fora para dentro, para a gente buscar a finalização. E foi assim que o Vitória Léo Condé deu uma aula, né, ao Barcelona, que se ele, no primeiro jogo, Betinho deu aula, né, ao Condé, Léo Condé falou, ó, vai ter troco, e teve troco. É por isso que eu sempre te convido a assistir as análises para entender o que acontece no campo, o que é que funcionou, o que é que não funcionou, e que os três volantes não deixam o time defensivo. A gente tem uma árdua, gigantesca batalha com relação a isso. Então, se você assistiu até aqui e a sua percepção mudou, comente aí, Vitória 2, Barcelona de Leo 0. Valeu, Paulo, tamo junto, galera, nós, um abraço, fui.